da fé. O que eu espero é que você saia desse culto ministrado com uma palavra que vai gerar fé no seu coração e trazer revelação ao seu espírito sobre o que o Senhor espera de mim e de você. Nós estamos em tempos difíceis, em tempo de pandemia, tempo de lockdown, de isolamento, mas a palavra do Senhor não está em lockdown. Os céus não estão fechados, muito pelo contrário, os céus estão abertos para receber a minha e a sua oração. E mais do que isso, os céus estão abertos para derramar porções da presença de Deus, de poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a minha casa, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que você esteja totalmente aberto para receber essa palavra, que essa palavra encontre morada em seu coração, porque ela é uma semente, mas o seu coração é a terra para receber essa semente. Que você feche seus olhos agora. Eu quero orar com você para iniciarmos esse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero, meu Deus, te dar graças, porque eu sei que o Senhor está conosco neste momento. Eu sei que o Senhor está ministrando, meu Pai, através, meu Pai, da minha vida, essa palavra no coração de cada irmão e irmã. E eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, te pedir, meu Pai, que essa palavra seja ministrada com graça, com poder e com unção. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor resplandeça, em nome de Jesus. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Que o Senhor traga revelação através dessa palavra. Que possamos, meu Deus, ter entendimento que o Senhor nos chamou, meu Deus, para sermos aperfeiçoados pela sua fé, aperfeiçoados pela sua graça, em nome de Jesus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Em nome de Jesus, eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros, que estava morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à desonra, e triunfou deles na cruz. Queridos, essa palavra é poderosa. Essa palavra é um maná de Deus para mim e para você. Existe uma porção poderosa de Deus para a minha vida e para a sua através dessa palavra. Porque ela fala sobre a graça de Deus. Ela fala sobre o favor de Deus. E na série Espírito da Fé, eu e você precisamos ter revelação disso. Que a maneira como nós recebemos a graça do Senhor é por meio da fé. É por meio de depositar a nossa fé no que Cristo conquistou para nós. Mas, infelizmente, nesse tempo que nós estamos, tem sido pregado um evangelho
que não é o evangelho que Jesus veio anunciar para mim e para você. Tem sido anunciada uma verdade que não é a verdade de Jesus para mim e para você. Por isso que muitos irmãos e irmãs não têm sido libertos, como a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas por que tem tantos irmãos aprisionados? Por que existem ainda tantos irmãos escravizados numa vida de pecado, numa vida de cobiça, numa vida de lei, de escravidão? De fato, é porque eles não conheceram ainda a verdade que liberta. E a verdade que liberta é a verdade que Cristo veio nos anunciar através da graça, através do favor imerecido. Nós não podemos fazer nada para merecer o que Jesus fez por nós. Sabe, o seu empenho, a sua dedicação, nada disso pode comprar o sangue de Jesus derramado naquela cruz. A única coisa que pode te fazer vivenciar tudo que Jesus veio para nos dar é se você entender que a graça é um favor para quem não merece. A graça é uma oportunidade de você e eu vivenciarmos o que nós nunca conseguiríamos vivenciar pelo nosso próprio esforço. Porque a sua dedicação em ler a Bíblia, em orar, em se comprometer em não pecar, nada disso pode comprar a sua salvação. Nada disso pode te justificar ou te santificar. A única coisa que tem poder para transformar a sua vida, para mudar a sua realidade, é Cristo Jesus. É o sangue dele derramado por mim e por você. Então, essa palavra ela é poderosa para nós, porque ela vem trazer revelação sobre a graça de Deus, sobre o propósito de Deus para mim e para você, sobre o que Jesus veio conquistar para mim e para você. O que Cristo conquistou naquela cruz é direito nosso, é nossa herança, mas porque Cristo resolveu derramar sobre mim e para você. E não porque nós conseguimos conquistar, porque nós não conquistamos nada. A palavra do Senhor diz que tudo que conquistamos pela carne somente gera morte, mas o que conquistamos pelo Espírito é vida eterna. Portanto, eu e você precisamos entender que não tem nada a ver com o que nós conseguimos, mas tem tudo a ver com o que Cristo conquistou para mim e para você naquela cruz. Então, esse texto de Colossenses, ele tem ensinamentos para mim e para você. Porque eu tenho percebido, né, que tem muitos irmãos que estão aprisionados, mesmo estando há anos na igreja. Aprisionados no pecado, aprisionados no velho homem, aprisionados numa lei, aprisionados em ensinos que não são de Cristo. É interessante porque o texto de Colossenses, ele diz assim, olha, cuidado que ninguém venha vos enredar, vos aprisionar, né? Vos enfeitiçar com filosofias ou vãs sutilezas. Sabe? É coisas sutis que muitas vezes nos aprisiona, que a Bíblia não veio nos pregar isso. Ensinos humanos, religiosidade, sabe? Dogmas de igreja, que não foi o que Cristo nos ensinou. Sabe? O que eu e você precisamos aprender é a depender do que a Bíblia nos ensina. Não é o que a pessoa nos ensinou. Não é o que a igreja prega. É o que a Bíblia nos ensina. É isso que eu e você precisamos guardar. É isso que eu e você precisamos aprender. E eu tenho visto pessoas que estão acreditando em coisas que a Bíblia não nos ensina. Sabe, tem gente acreditando em profecias que nem mesmo Jesus profetizou. Tem gente acreditando em histórias que nem mesmo Cristo deixou para nós. Eu e você somos chamados nesse tempo a acreditar no que a Bíblia diz para nós, porque ela é a verdade de Deus. E é tão interessante isso, porque a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos profetas que falariam mentiras. E muita gente acreditaria. Nesse tempo tem gente acreditando nas mentiras em vez de acreditar na verdade.
Essa semana eu vi uma frase que diz assim: tem gente que acredita tanto na mentira, ao ponto da mentira se tornar uma verdade. Que as mentiras do diabo não se tornem uma verdade na sua vida. Porque somente a palavra de Deus é uma verdade para você. A palavra de Pedro precisa ser para mim e para você. Aonde encontraremos palavras de vida eterna? Somente em Cristo. Só Ele tem palavra de vida eterna para nós. E eu e você precisamos ter entendimento disso. Nós não podemos ficar presos em filosofias humanas. Nós não podemos cair nas sutilezas do diabo, nas mentiras do inimigo. Essa palavra é uma revelação para mim e para você. Cristo é o fundamento para a minha vida e para a sua. Cristo é o fundamento da igreja. O que Cristo falou é a verdade. O que Ele deixou é a verdade. E é isso que eu e você precisamos entender. Sabe, eu tenho visto nesse tempo tanta gente preocupada, né? Com quando Jesus vai voltar. Será que vai ser agora? Que grandes catástrofes vão acontecer? Meu querido, a mesma palavra que Jesus disse para os discípulos, eu digo para você: não cabe a mim e a você tempos ou épocas que o Pai reservou exclusivamente para Ele. O que cabe a mim e a você é ser fiel. O que cabe a mim e a você é crer no que Ele deixou para nós. O que cabe para mim e para você é o que diz nessa palavra. Nós precisamos se diminuir para que o Senhor cresça. Nós precisamos crer pela fé que em Cristo nós temos uma nova vida. É isso que nós precisamos crer. Nós não precisamos ficar preocupados com quando Jesus vai voltar. Sabe o que nós precisamos estar? É prontos para quando Ele voltar. Eu vejo tanta gente preocupada. Jesus não veio para te preocupar. Jesus veio para te dar a possibilidade de desfrutar da presença dEle enquanto estivermos aqui nessa terra. Para que quando estivermos lá na glória, desfrutemos junto com Ele da eternidade. Você não tem que ficar ansioso aqui pela volta de Jesus. Você tem que ficar ansiando, mas não ansioso. Você tem que entender que Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não volta, existe uma missão para você cumprir. Enquanto Ele não volta, existe um propósito por você estar aqui. E esse texto, ele ressalta isso. Que nós já morremos para a nossa vida, para a velha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque eu tenho visto muitos irmãos que estão cedendo à carne. Estão vivendo as paixões da carne, mesmo estando na igreja. Mesmo estando há anos na igreja. Sabe, eu tenho visto tantos irmãos que ainda não conseguiram se libertar da mentira, que há anos caminham na igreja. Vejo tantos irmãos ainda vivendo um espírito de engano, mesmo estando na igreja. E é tão interessante pensar nisso, porque Jesus disse que no dia do julgamento haverá pessoas que vão chegar para Ele e vão dizer: Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome nós curamos enfermos. Em Teu nome nós fazemos tantas coisas. Gente, só pode usar o nome de Jesus quem é cristão. Mas Jesus vai dizer: olha, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. João 15 vai dizer que nós precisamos estar ligados na videira, mas a videira precisa estar ligada em nós. Existe uma condição aqui. Eu preciso estar nele, mas ele precisa também estar em mim. Eu preciso conhecer ele, mas ele precisa me conhecer. Cristo quer te conhecer diariamente. Cristo quer se relacionar com você diariamente. Transformar a sua vida, mudar essa realidade, mas somente aquele que tem fé, somente aquele que permite, somente aquele que deixa pode ser mudado. Então eu quero falar com 3 coisas bem específicas para você nessa palavra, diante do que está aqui nesse texto de Colossenses. Mas claro, trazendo as revelações de outros versículos que estão também na Bíblia. Primeira coisa que você precisa ter entendimento é que é necessário nascer de novo. Sabe, o novo nascimento é algo que eu e você precisamos entender. O Senhor deseja que a gente nasça de novo. E o que é nascer de novo?
Não nascer da carne. Um dia nós nascemos da carne. A nossa mãe nos gerou e nós nascemos da carne. Mas nós precisamos nascer do Espírito. Da água e do Espírito é o que a Bíblia diz para nós. E nascer da água e do Espírito nada mais é do que crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca Cristo Jesus como nosso Senhor. E confirmar tudo isso através do batismo. Ninguém que crê com o coração não deseja ser batizado. Todo aquele que crê com o coração e confessou com sua boca a salvação vai desejar ser batizado. Porque ser batizado é o selo, é o marco, é a confirmação do que ele já tomou como posição no seu coração. Então, todo aquele que crê e for batizado será salvo, como diz a sua palavra. A palavra do Senhor Jesus diz isso. E nós precisamos entender que tem muitos irmãos que ainda não entenderam e não tiveram revelação dessa posição. Porque nascer de novo significa que algo terá que morrer em minha vida. E o que tem que morrer na minha vida? O pecado, a velha vida, o velho homem. Aquilo que antes eu praticava, agora que eu nasci de novo, não vou praticar. Mas pastor, e quando eu errar? Você precisa ter dimensão disso. Você precisa ter revelação de que nascer de novo é viver uma nova vida com o Senhor, onde seus olhos serão abertos. E aquilo que antes você praticava, que você sabe que é errado, agora, com seus olhos abertos, você não vai mais praticar. Por quê? Porque você não é escravo do pecado. Você é servo de Jesus agora. Jesus se tornou o seu Senhor. E eu quero ler um texto com você que está em Romanos capítulo 6. Para complementar esse texto. Romanos capítulo 6. Esse texto é muito interessante, Romanos 6. Outro escrito de Paulo. Romanos 6, a partir do versículo 1. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Você já morreu para o pecado. Você não é escravo do pecado. Cristo Jesus já te libertou. Você vive uma nova vida com ele. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo seguinte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando Cristo morreu e quando você entregou sua vida para Ele, quando você nasceu de novo, você morreu para a velha vida. E agora você tem uma novidade de vida, você tem uma vida nova, um passado apagado, um pecado que foi perdoado. Mas o que eu tenho visto é muitos irmãos escravos disso, escravos de práticas velhas, coisas que já deveriam ter abandonado. Irmãos mexeriqueiro, fofoqueiro, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Isso faz parte da velha vida. Você é uma nova pessoa em Cristo. Você nasceu de novo. Nascer de novo significa deixar o que passou. Sabe, quando uma criança nasce, ela deixa o ventre. Ela deixa o útero onde ela estava sendo gerado para viver uma nova vida, uma nova realidade, uma vida de liberdade. Ela não vai estar mais presa num casulo. Não vai estar presa dentro da barriga da mãe. Agora ela vai ter a oportunidade de desfrutar da vida fora da barriga. Você precisa entender isso. Você nasceu de novo para desfrutar da vida plena que o Senhor veio para te dar. Essa vida de liberdade, essa vida onde você não vai ser preso pelo pecado, mas vai poder desfrutar da plenitude do Espírito. Continuemos o texto aí. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Ou seja, o que Paulo está dizendo é que se você morreu com Cristo, você vai ressuscitar com Ele. Você precisa ter essa convicção. Se você ainda não morreu com o Senhor, como que você vai ressuscitar com Ele? Como que você vai morar no céu se você não permitiu que o céu entre em você? Porque o que faz o céu ser céu é Cristo. É nascer de novo. Versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravo. Você não é mais escravo do pecado. Sabendo isso, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Você não vive mais para o pecado, você vive para Deus. É uma nova vida, é viver para o Senhor, é desfrutar do Senhor. Sabe, o pecado não pode mais ter brilho para você. O pecado não pode mais dominar você. Mas eu vejo irmãos que dizem ainda que são pecadores. Nasceram de novo e são pecadores. Isso é uma contradição, meu querido. Se você nasceu de novo, a essência de Cristo mora em você. O velho homem do pecado já morreu. E agora você vive uma nova vida com Cristo. Uma vida de santidade. Uma vida de justificação. Essa é a verdade do Evangelho que Cristo veio mostrar para mim e para você. Quando os discípulos acharam que estavam em pecado, Jesus disse: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor nos limpa. E essa palavra de verdade eu e você precisamos entender. A palavra do novo nascimento. Todo aquele que nasce de novo, nasceu para o Senhor. Está vivendo para Deus. É uma vida para Deus. Em nome de Jesus, tenha a revelação disso. Continuemos. Versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É você quem decide se ele vai reinar em você ou não. É você quem decide se vai viver a prática do pecado. Ah, pastor, mas o pecado me chama, eu não consigo resistir. Você precisa, em nome de Jesus, permitir que o Senhor te transforme. Você precisa buscar força no Senhor. Nós vamos falar sobre isso, essa palavra. A força vem de Deus para você. Sabe, a tentação não é algo que você precisa resistir, você precisa fugir da tentação. Mas tem muito irmão que quer ser forte, quer se fazer forte diante da tentação. Meu irmão, fuja das tentações. A palavra do Senhor diz que nós precisamos apartar-se do caminho mau, do que nos leva a viver uma vida de pecado, do que nos leva a viver uma vida de perdição. Nós precisamos fugir disso. Fuja da aparência do mal. Fuja das tentações. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que resistir à tentação. Você não tem que resistir ao pecado. Você tem que resistir ao diabo. Da tentação, você tem que fugir. Da aparência do mal, você tem que fugir. É isso que eu e você precisamos entender. Precisamos fugir das tentações. Se o seu celular te leva a pecar, fuja. Se você não consegue lidar com as redes sociais, fuja. É isso que você precisa ter dimensão, meu querido. É isso que você precisa permitir que o Senhor abra os seus olhos. Em nome de Jesus. Continuemos aí, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas
ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, meus queridos, nós precisamos ter dimensão disso. A lei só vai te levar para mais para o pecado. Sabe, quando você se olha como um pecador, depois de nascer de novo, você está se olhando debaixo do jugo de lei. E debaixo do jugo de lei, você nunca será completamente satisfeito. Sabe por quê? Porque sempre que você olhar para a lei, você vai encontrar pecado. Sempre que você olhar para a lei, você vai encontrar injustiça. Mas sempre que você olhar para Cristo e entender a graça dele, você vai entender que o Senhor te lavou com o sangue dele, que te purifica de todo pecado, e te restaura, e te transforma. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter dimensão disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que Hebreus fala para mim e para você. E nós precisamos ter dimensão dessa verdade. Porque quanto mais pelo engano nós vivermos, mais nós vamos viver perdidos. Foi para isso que Jesus veio, para mudar a sua realidade. Então, em nome de Jesus, você precisa entender que nascer de novo é necessário, mas também você precisa morrer para o pecado, morrer para a velha vida. Quando você nasce de novo, o seu velho homem morreu. A sua velha vida morreu. E práticas que antes você tinha precisam morrer. Falsidade, engano, mentira, fofoca, pornografia, imoralidade, palavrão. Isso tudo faz parte do velho homem. Não faz parte de quem você é agora em Cristo. Não condiz, não casa, não combina. Sabe, quando a gente cresce, a gente não quer mais viver com coisa de criança. Adulto saudável não vai querer usar fralda descartável, meu querido. Adulto saudável não vai querer andar de velocípede. Por quê? Porque ele já cresceu para isso. Você não vê um adulto tomando uma madeira. Por quê? Porque mudou a realidade. Tem coisa que não combina mais. A sua vida, a nova vida que Cristo te deu, não combina com o pecado, não combina com a imoralidade, não combina com a indecência. E você precisa ter ciência e revelação disso. É uma nova vida com Cristo. É um novo caminhar. É uma nova trajetória. Sabe por quê? Porque tudo que o pecado gera em você é angústia, é morte, é peso, é fardo, é tristeza, é sofrimento. É isso que o pecado vem gerar para você. Pode parecer até gostoso no começo. Mas lá no fundo você sabe que é isso que gera. Depois que você peca, você fica com frustração. E aí você fica tentando anular o que você está sentindo. O teu espírito sendo massacrado. O Espírito Santo dizendo para você: ei, não foi para isso que eu vim. Ei, não foi para isso que eu estou em você. Você precisa ter revelação disso. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Eu e você fomos selados com o Espírito Santo, que é a promessa de que Jesus vai voltar para nos buscar. Sabe, o Espírito Santo é o selo em mim e em você que nos certifica de que Jesus voltará para nos buscar. Não entristeça ele. Viva a nova vida com liberdade que Cristo veio para te dar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda diante dessa mensagem é que nascer de novo é necessário e abandonar a velha vida faz parte desse conjunto. Você não pode viver ser a mesma pessoa que você era quando você estava no mundo.
Sabe, se quando você estava no mundo você bebia, agora como cristão você não vai beber mais. Ah, pastor, eu bebo socialmente. Gente, não existe isso. Você vive uma nova vida com o Senhor. Você vive agora algo novo com o Senhor. Em nome de Jesus, você precisa ter dimensão disso. Ah, pastor, mas ainda eu não consigo. Quanto mais você disser que não consegue, menos você vai conseguir. Você precisa profetizar e dizer que você já é livre. Ah, pastor, mas eu ainda não estou livre. Mas isso é viver pela fé. Viver pela fé é você não ainda visualizar, mas você já crê que é uma realidade. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza, as coisas que se espera. O que você espera? Ser escravo sempre? O que você espera? Ser sempre um escravo do pecado, um escravo do seu corpo, um escravo da mentira, um escravo da imoralidade? Ou você quer ser livre? Se você quer ser livre, você precisa começar a profetizar a liberdade que Cristo já colocou sobre você. A liberdade que Cristo já derramou sobre a sua vida. Então aprenda a profetizar. Porque é isso que Hebreus 11:1 vai dizer para nós. É a certeza das coisas que se espera. E a convicção, ou seja, uma certificação daquilo que você ainda não está vendo. Quem sabe você ainda não esteja se vendo livre fisicamente. Mas pela fé, você já precisa se ver livre. E profetizar isso sobre a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa nascer de novo e deixar a velha vida. Deixar que tudo se faça novo agora. Porque as coisas velhas se passaram e tudo precisa se fazer nova. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo. Cristo te fez uma nova criatura. Agora você está permanecendo uma nova criatura? Ou será que de vez em quando você vai lá e revira o lixo que Cristo já tirou da sua vida? Sabe, quando a gente joga o nosso lixo fora, a gente não vai lá atrás dele revirar o lixo. Sabe por quê? Porque a gente sabe que tudo que a gente jogou fora é lixo, é podridão. Ninguém vai lá revirar a comida que já jogou fora. Mas muitas vezes você tem feito isso. Quando você vai lá atrás, recorrer ao que você já abandonou. Quando você vai atrás do pecado. Tem vezes que o diabo nem precisa tentar você. Você mesmo já corre para o pecado. Você precisa ter, em nome de Jesus, eu preciso ter ciência disso e revelação de que nós estamos aqui, vivendo uma nova vida. Que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, somos novas criaturas, somos essências novas de Deus, somos um livro novo para escrever uma nova história com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então a primeira coisa é nascer de novo. A segunda coisa que eu quero que você guarde em seu coração com essa palavra é que Jesus já perdoou todos os seus pecados. Repita isso comigo. Jesus me perdoou de todo pecado. Porque muitas vezes a gente não tem dimensão disso. Às vezes a gente escuta isso, mas no dia a dia a gente não vivencia isso. Quer ver? A gente fica pensando no pecado que a gente cometeu lá atrás. Né? E tem uma frase que diz assim, o meu pecado, o meu passado me condena. Tem gente que está sido condenado pelo pecado. Mas é tão interessante isso, porque o versículo de Colossenses diz que Jesus já nos perdoou. O sentido de perdoar não é perdoar agora, ele perdoou lá no passado. Lá atrás Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoou todos os pecados que nós cometemos lá no passado. O pecado de Adão que estava sobre as nossas vidas, mas também o pecado de todo dia. O Senhor já nos perdoou. Ah, pastor, então isso é uma liberdade para pecar? Não, isso é uma liberdade para você viver em santidade. Isso é uma liberdade para você desfrutar da presença de Deus. Porque se antes você era separado de Deus por causa do pecado, agora você é unido com Ele, um só com Cristo. É uma nova vida. Um passado apagado e um novo futuro com Deus. Se antes você não tinha paz com Deus, agora você tem paz com Deus, porque Cristo perdoou todos os seus pecados. E cabe a você permanecer assim. Sabe, Cristo te deu uma veste limpa. Cabe a você permanecer com ela limpa.
Cabe a você, todos os dias, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, que te limpa de todo pecado, e não permitir ser enganado pelo diabo, não permitir ser acusado pelo diabo. Você não vive debaixo de um jugo de lei, de escravidão, mas você vive debaixo da graça. E é interessante a gente pensar nisso. Sabe por quê? Porque eu tenho irmãos e irmãs que vivem debaixo de um jugo de lei de escravidão. E como que as pessoas vivem isso, pastor? É simples. Quando elas vivem o fardo de achar que o seu pecado é por isso que elas não conseguem desfrutar da presença de Deus. É tão interessante isso porque Jesus, ele não veio para curar quem estava curado. Jesus veio para curar os enfermos. Jesus só andava no meio dos pecadores. Jesus só andava no meio dos perdidos. Jesus estava no meio das prostitutas. Jesus estava no meio dos beberrão. Jesus estava no meio dos impuros. Jesus curava os leprosos. Era no meio desse tipo de gente que Jesus estava. Jesus escolheu os 12 piores para andar junto com ele. Um ladrão, uns incrédulos, uns tendenciosos a viver pela carne, que qualquer motivo era motivo para puxar uma espada, para cortar a orelha de alguém, para acusar alguém. Você precisa entender isso. Jesus escolheu os melhorzinhos, Jesus escolheu os piores para caminhar junto com ele. Para mostrar para mim e para você que independente do que a gente seja, ele nos chamou para caminhar junto com ele. E quando nós caminhamos com ele, somos transformados, somos aperfeiçoados pela fé no que ele já conquistou para mim e para você. Então, nós precisamos entender que Jesus nos perdoou de todo pecado, nos purificou de toda injustiça. Ele já nos limpou. Então não precisamos viver de sujeira. Não precisamos viver num jogo de escravidão. O seu pecado não domina você. O pecado não tem poder sobre a sua vida. O pecado não é mais seu, corrigindo. O pecado é do inimigo. Mas você é filho amado de Deus. Agora, a santidade de Deus reina em você. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo, ele não habita em imundície. Muito pelo contrário, ele limpa a casa. Ele prepara a casa para ele habitar. Por isso, você precisa permanecer limpo. A obrigação de permanecer limpo é sua. É não correr para aquilo que você já errou. Sabe, se antes você mentia, agora você não mente mais. Se antes você tinha uma vida imoral, agora você não tem mais. Se antes você era escravo da pornografia, agora você não é mais. Se antes a sua boca era uma boca imunda, que falava imoralidade, que contava piada imprópria, que falava palavrão, agora não fala mais. Agora você tem uma boca profética, que abençoa, que profetiza, que fala a palavra de Deus. Se antes você tinha uma mente impura, agora você tem a mente de Cristo. Uma mente pura, uma mente limpa, uma mente restaurada. É isso que você precisa profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Não viva a velha vida. Deixa esse morto lá enterrado. Não vai arrancar o defunto lá do sepulcro. Você precisa, em nome de Jesus, entender que aquele velho homem, que aquela velha mulher precisa permanecer morta. Precisa permanecer morto. E cabe a você fazer com que ele permaneça morto. Porque Jesus já permitiu que isso acontecesse quando ele fez você nascer de novo. Quando você nasceu de novo, o espírito em você foi regenerado e aquele velho homem foi crucificado. Então, em nome de Jesus, não traga de volta, não ressuscite o que já está morto. Viva a vida em abundância que Cristo veio para mim e para você viver. Então, segunda coisa é que Jesus perdoou todos os nossos pecados. A terceira e último aprendizado que eu e você precisamos ter diante dessa palavra é que, mediante a fé,
no poder de Deus é que nós somos aperfeiçoados. Sabe, você nunca vai ser aperfeiçoado pela sua própria força. Pelo contrário, Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem e que faz da força do seu braço o seu braço forte. Se você confia em você mesmo para poder se melhorar, para poder vencer o pecado, para poder vencer o diabo, o mundo, as tentações, você está perdido. Eu e você estamos perdidos. Porque a força vem de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. A maneira de permanecer forte é no Senhor e no poder dele. Então, em nome de Jesus, sabe como que eu e você vamos vencer o Covid? Sabe como que eu e você vamos vencer as doenças? Sabe como que eu e você vamos vencer as adversidades? Sabe como que a gente vai vencer o pecado, o diabo, o mundo? Com a força de Deus. Se fortalecendo da força dele. Se alimentando dele. Se enchendo dele. Então eu e você precisamos entender isso. Que na nossa própria força nós nunca vamos vencer. Filipenses 4,13 diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem te fortalece, meu querido, é Deus. Mas muitas vezes não tem sido essa realidade na sua vida. Muitas vezes quem tem te fortalecido é a Netflix. Quando você está frustrado, você vai para a Netflix. Muitas vezes quem tem te fortalecido é as redes sociais. É o YouTube, é as blogueiras, é a novela, é o Big Brother. Meu querido, em nome de Jesus, para com isso. A sua força vem do Senhor. Quando você estiver fraco, você precisa se fortalecer em Deus. Quando você precisa de ajuda, você tem que recorrer para quem pode te ajudar. Cristo Jesus é quem pode te ajudar. Quero ler um texto com vocês para a gente finalizar. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de 50, a partir dos 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, presta atenção nisso. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo está dizendo, olha, nem todos nós vamos morrer, mas todos nós seremos transformados. Tanto os que já morreram, como os que vão morrer ainda. Paulo está dizendo, olha, nem todos ainda vamos dormir, mas todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meus queridos, um dia a trombeta vai tocar. Um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, pura, santa, sem mácula, sem coisa semelhante. Eu e você não podemos estar contaminados pelo pecado. O Senhor já nos deu umas vestes brancas. Não pode estar suja, não pode estar adulterado. Não podemos viver de práticas velhas. Precisamos ser odres novos com vinho novo. Precisamos ser como aquelas virgens, com óleo fresco, mas também com a botija do lado, cheia de azeite para colocar na nossa lâmpada. Continuamos aí. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado.
Grava, olha, presta atenção nisso. 54, vou ler de novo. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Meu querido, de que lei que ele está falando? Da escravidão da lei. De você achar que merece para receber. De você achar que porque você jejua, você merece mais que os outros, você é melhor do que os outros. De você achar porque você tem joelhos calejados de tanto orar, você merece mais que os outros, você é melhor do que os outros. Que você é mais santo, que sua oração tem mais efeito, que o pastor é melhor do que você porque ele ora mais. Isso tudo é escravidão da lei. Você precisa ter dimensão disso. O véu foi rasgado, não existe mais separação, você não precisa de intermediário. O Senhor, você tem acesso ao Senhor. Você tem livre acesso ao trono do Pai. Em nome de Jesus. Né? Então, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quanto mais você pensar que é pecador, mais pecador você será. Mas quanto mais você entender que a graça do Senhor é sobre você e que ela te transforma de pecador em santo, de injusto em justo, mais justo você será, mais santo você será, porque é isso que Cristo veio mostrar para nós, a santidade dele, que mesmo estando nos meios pecadores, não era corrompido. Eu e você não precisamos se moldar ao padrão do mundo, mas nós podemos ser renovados pela nossa mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Cristo veio mostrar para mim e para você. Isso é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Em nome de Jesus, ninguém vai para o céu por boas ações. Porque de boas ações o inferno está cheio. As pessoas só serão salvas se nascerem de novo, se abandonarem a velha vida, se entenderem que os seus pecados foram perdoados e que somente mediante o poder de Deus elas podem ser aperfeiçoadas. Continua. Vamos continuar esse texto em nome de Jesus. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus queridos, em nome de Jesus, seja firme, seja constante. Não permita que o pecado te domine. Não permita voltar para a velha vida. Não permita voltar para as velhas práticas. Renuncie tudo isso. Viva a nova vida com o Senhor. Desfrute dessa nova plenitude que o Senhor derramou sobre você. Deixa experimentar a vida boa, perfeita e agradável. Os planos de paz que Jesus veio para dar para você. Porque é isso que Cristo deseja que você vivencie. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Sabe, Jesus está voltando. Literalmente Jesus está voltando. Sabe, e eu mando devocional para todo mundo, para um monte de gente, para várias pessoas. Eu tenho quase 200 pessoas na minha lista de transmissão. E muitas pessoas devolvem a mensagem dizendo, realmente, Jesus está voltando. Muitas pessoas têm tido ciência de que Jesus está voltando. Mas não adianta a gente saber que Jesus está voltando e não mudar a nossa vida. Sabe, você estar na igreja não é garantia de que você vai ser salvo. Entenda isso. Não é porque um rato está em um saco de batata que ele é uma batata. Não é porque existe uma maçã no meio de um monte de laranja que ela é laranja. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter os seus pecados perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Você precisa permanecer com fé na força que vem de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, porque eu sei o quanto é ruim você ser escravo do pecado. Eu sei o quanto é ruim você ser acusado pelo diabo. Mas Cristo veio para te dar vida, vida em abundância. Se o seu fardo está pesado, se está difícil caminhar, eu quero dizer para você,
Jesus veio para aliviar o seu fardo. Jesus veio para trazer refrigério sobre a sua vida. Jesus veio para mudar a sua realidade, a minha realidade. Jesus veio para nos dar uma nova vida. Vamos desfrutar disso. Vamos desfrutar dessa vida plena. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero te dar graça porque o Senhor morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero te dar graça por isso. Que em nome de Jesus a gente decida nascer de novo nessa noite. Meu Deus, que a gente entregue as nossas vidas ao Senhor. Que a gente reconheça o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida. Crendo com o nosso coração, confessando com a nossa boca, como diz a sua palavra. Mas também, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente entenda que o Senhor nos perdoou de todo pecado, nos purificou em toda injustiça. Não existe pecado que não seja perdoado pelo Senhor. Não existe, meu Deus, falha que não possa ser perdoada. Onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Isso não é uma liberdade para viver em mais pecado, mas isso é uma liberdade para desfrutarmos da sua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a cada dia, meu Deus, a depender da sua força, a entender que somente em Ti nós podemos ser fortalecidos. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Meu Deus, quando nós não temos para onde olhar, se nós olharmos para o Senhor nos fortalecerá. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos os dias nós possamos, meu Deus, depender do Senhor, não confiar em nós mesmos, mas confiar na sua força. Em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma semana abençoada para esse irmão e para essa irmã. Que em nome de Jesus ele decida abandonar a velha vida, viver a nova vida com o Senhor. Que ela decida abandonar a velha vida e viver a nova vida contigo, desfrutando com toda a plenitude do que o Senhor tem para nós e se preparando cada dia para a sua volta, que está mais próxima a cada dia que se passa. Nós podemos ver isso. Que o nosso coração esteja preparado, que cada dia nós permitamos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude por completo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana poderosa, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.